Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, agradecemos o amoroso convite dos nossos queridos irmãos do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Escolhemos um tema sobre o qual sempre estivemos com a intenção de falar. Falar sobre Jesus, falar sobre a realeza de Jesus. Sempre tivemos esta vontade. Então, os irmãos do Instituto Espírita nos proporcionaram essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre este tema, a realeza de Jesus. No início, quando nós começamos na doutrina espírita, aos 26 anos de idade, 24 anos de idade, nós nos interessávamos apenas pelo aspecto filosófico da doutrina, aspecto científico. Éramos estudantes de engenharia, então nos interessávamos pelos aspectos científico e filosófico da doutrina. Nem dávamos muita bola para a figura de Jesus. Achávamos até que Jesus era uma coisa da igreja evangélica, da igreja católica, uma figura, um santo da igreja, das igrejas, das religiões católica e evangélica. E então começamos a estudar a doutrina, né, pelo Livro dos Espíritos, imediatamente Livro dos Médiuns, né, queríamos ser médiuns, e outros livros da doutrina. Mas estudando o Livro dos Espíritos, nós nos deparamos com a questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o seguinte aos espíritos superiores: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, à humanidade, né, para lhe servir de guia e modelo? Qual é o espírito, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Tipo mais perfeito. E os espíritos superiores respondem com apenas uma palavra: Jesus. E aquela questão nos intrigou. Jesus, então, quer dizer que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo, guia da humanidade, modelo para os homens, guia da humanidade, modelo para os homens. E aquela questão nos intrigou. Em nenhuma outra parte, nenhuma outra questão das 1019 que compõem o Livro dos Espíritos, Allan Kardec ou os espíritos superiores falam sobre Jesus, a não ser nessa questão 625. Mas em outras questões, os espíritos superiores ali colocam, por exemplo, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, eles colocam uma escala espírita, né? E dentro dessa escala tem os espíritos superiores e, por último, os espíritos puros, que atingiram o grau máximo de evolução moral e intelectual, os espíritos puros. Todos os demais espíritos estão abaixo dos espíritos puros, são espíritos superiores, tá? E assim por diante. Questão número 100 para quem se interessar. Só que ali, nessa questão número 100, relativamente aos espíritos puros, eles não trazem nenhum exemplo de espírito puro. Porém, nessa questão 625, né,
eles tratam Jesus, os espíritos superiores, depois tem um comentário do Allan Kardec, onde ele trata Jesus como o exemplo de perfeição moral a que nós, humanidade, podemos ter como exemplo, como modelo. Continuamos estudando a doutrina espírita, então, além do livro dos espíritos, além do livro dos médiuns, nós estudamos também o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É nada mais, nada menos do que as máximas morais do Cristo à luz da doutrina espírita. Então vejam que Allan Kardec, sob as ordens, intuído pelos espíritos superiores, escreve todo um livro sobre Jesus, sobre as máximas morais do Cristo, de Jesus, à luz da doutrina espírita, à luz dos novos ensinamentos. Então, a coisa já muda de figura. Significa que Jesus, né, é para os espíritas uma figura importante. E Jesus é tão importante para a humanidade que a história ocidental está dividida em duas partes, antes e depois do Cristo. Antes de Jesus e depois de Jesus. O ano zero para o Ocidente começa com o nascimento de Jesus. Então, vejam a importância de Jesus para a humanidade. Porém, em 1938, Emmanuel, que era, né, o mentor de Chico Xavier, lhe dita um livro chamado A Caminho da Luz. Para quem gosta de história do mundo, história mundial, é um livro espetacular. Até para quem não gosta, porque ali traz toda a história da civilização, tá? À luz do Espiritismo, mostrando a verdadeira posição do Evangelho do Cristo em face das religiões e filosofias terrenas. É uma síntese histórica de toda a história do nosso planeta. Emmanuel traz revelações surpreendentes sobre a história da civilização humana. Desde os primórdios, desde a formação da Terra, desde a formação da Lua. E quem estava lá na formação da Terra há milhões, quiçá bilhões de anos atrás? Jesus. Emmanuel começa o capítulo 1 desse livro dizendo o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Aqui cumpre um parênteses. Segundo o que os espíritos superiores nos informam, todos os mundos são habitados por seres encarnados e ou desencarnados. Tem mundos que eles chamam de mundos transitórios, que é habitado somente por espíritos desencarnados.
Mas a grande maioria dos mundos são habitados por espíritos encarnados. Né? É o caso de Júpiter, de Saturno, até mesmo de Marte. Marte também é habitado. E um exemplo de mundo de transição é a Lua, né? Cuja superfície é estéril. Mas a Lua ela é habitada por espíritos desencarnados. Não tem vida na superfície lunar. Ela é habitada somente por espíritos desencarnados. Já outros planetas, né, têm vida, né, em sua superfície, são coletividades nos mais diferentes graus de evolução moral e intelectual. Né? Por exemplo, Júpiter e Saturno estão há milhares de anos na nossa frente, em termos de desenvolvimento moral e intelectual. Estão realmente, são mundos muito mais adiantados. E estes mundos, cada mundo tem o seu governador espiritual, é o que os espíritos superiores nos dizem. E eles formam esses governadores de cada mundo, que são espíritos puros, que já atingiram o mais alto grau de perfeição moral e intelectual. Eles detêm, esses espíritos puros, detêm todas as virtudes e todo o conhecimento do universo, por isso são puros. Eles atingiram a perfeição relativa que lhes cabe, porque a perfeição absoluta a Deus pertence. Esses espíritos dirigem, cada um deles dirige um planeta habitado. Um planeta habitado. E eles formam uma comunidade de espíritos puros responsáveis por tudo o que acontece no sistema solar. Nós temos o Sol, que é a nossa estrela, né? Fornecedor de luz, de energia, de calor, né? E temos ali, né, vários planetas que compõem o nosso sistema solar, né? Sendo que, em sua grande maioria, são habitados. Né? Então nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Né? O Plutão, coitadinho, ele foi rebaixado, não é mais considerado planeta. Né? Então, nós temos todos esses planetas e cada um deles, né, é dirigido por um espírito puro. E esses espíritos puros compõem uma comunidade. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, isso é Emmanuel falando, né? Ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, essa comunidade de espíritos puros responsáveis, né, responsável pela direção do sistema, dos planetas que compõem o sistema solar, apenas se reuniu nas vizinhanças da Terra por 2 vezes. A primeira verificou-se quando a Terra se desprendia da nebulosa solar. Então, aqui tem outra revelação. A origem da Terra é exatamente essa, né? A Terra é parte do Sol, né? É parte do Sol. A fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogânico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta. Ou seja, né, Deus assim o quis, né, que
a Terra, no início da sua formação, né, se desprendesse, né, do Sol para que ela pudesse ser formada. E a segunda vez que esses espíritos se reuniram foi quando se decidia a vinda do Senhor, né, de Jesus, à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, essa comunidade de espíritos puros, né, rezam as tradições, Emmanuel começa assim, né, rezam as tradições do mundo espiritual, né, que essa comunidade se reuniu apenas em 2 ocasiões nas cercanias da Terra. Na primeira, na sua formação, para formar a Terra, né? E evidentemente que Jesus se serviu de um exército de espíritos, né, para ajudá-lo nessa tarefa de formação da Terra e da própria Lua. Emmanuel também nos diz que a Lua, na fase de formação da Terra, né, que era uma nebulosa solar, né, pegaram parte dessa nebulosa solar que iria formar a Terra para formar a Lua. Então, digamos assim, que os engenheiros cósmicos, os engenheiros que ajudaram Jesus na criação do planeta e da Lua, tá, ajudaram Jesus a formar tanto o planeta Terra quanto a própria Lua. E na sequência desse capítulo 1, o Emmanuel relata o trabalho de Jesus e dessa legião de operários espirituais sob o seu comando, nos primeiros tempos de existência do planeta. E informa mais que no início essa nebulosa terrestre foi destacada do núcleo central do Sol. Após a criação da Lua, veio a solidificação da matéria, as construções celulares, os primeiros seres, a elaboração paciente das formas. Então vejam, Emmanuel nos traz essa informação que Jesus está conosco desde a formação do planeta, e mais, que foi ele e essa legião de seres, de operários espirituais, de engenheiros siderais, que formaram a Terra, que criaram a Terra. Isso nos reporta a um livro ditado por André Luiz, também, o nosso querido Chico Xavier, né, Evolução em Dois Mundos, que André Luiz coloca que os espíritos são co-criadores. Né? Deus é o criador de tudo, mas os espíritos também são criadores. Amando de Deus, eles podem criar. Amando de Deus, Jesus e seu exército de espíritos de luz, né, amando de Deus, criaram o planeta Terra e criaram a Lua. Há milhões, talvez bilhões de anos atrás. Então, desde aquela época, Jesus está conosco, acompanhando a formação do planeta Terra, acompanhando o aparecimento, a solidificação do planeta, acompanhando o aparecimento das primeiras formas de vida, de seres unicelulares, tá? O protoplasma, aqui eles usam uma expressão antiga, né, chamada protoplasma. E em determinada parte desse capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, tá, que eu sugiro, deixo aqui essa sugestão a todos os irmãos que gostam de história do mundo e também aqueles, né, como eu, que são curiosos, né, leiam esse livro A Caminho da Luz. Ali no capítulo 1,
Emmanuel classifica Jesus como o divino escultor. Fala sobre o papel de Jesus na construção pormenorizada do globo em que vivemos no curso dos milênios. No curso dos milênios. Então, esse livro é surpreendente, porque nós jamais iríamos supor que Jesus tivesse um papel tão preponderante na vida do nosso planeta quanto ele teve. Papel primordial, fundamental. Né? Jesus construiu a nossa morada, junto com um exército de operários espirituais, sob as suas ordens, sob o seu comando. Jesus planejou toda a nossa morada para nós. E, evidentemente, que participou também, né, da evolução das espécies, né? Foi fundamental na evolução das espécies, no reino vegetal, né, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e, finalmente, no reino hominal. Né? E também no curso dos milênios, o livro nos fala que Jesus recebeu milhões de espíritos oriundos do sistema solar de Capela, né? Os exilados da Capela. Capela é uma estrela, né, muito maior que o Sol. É impressionante o tamanho da estrela, a grandeza dessa estrela, né, chamada Capela. E lá, essa estrela tem também o seu sistema planetário, enfim, né? E um dos planetas que guarda uma analogia muito grande com a Terra, estava passando por uma fase de transformação, igual que nós estamos passando agora. Tá? E aqueles seres, tá, dedicados ao mal, aqueles espíritos encarnados e desencarnados, que se dedicavam ao mal lá naquele planeta do sistema solar de Capela, não puderam mais continuar lá. E milhões de seres foram degradados para um mundo primitivo, para um mundo em formação. Tá? Já não era mais um mundo primitivo, era um mundo em formação. Um estágio intermediário entre mundo primitivo e mundo de provas e expiações. Então eles foram degradados, esses espíritos renitentes do mal foram degradados daquele planeta do sistema solar de Capela, né, e trazidos para reencarnar aqui na Terra. Né? E Jesus os recebe e promete apoio constante, e promete que mais tarde ele viria para os auxiliar diretamente. E esses exilados da Capela, de Capela, né, formaram os 4 grandes povos da civilização daqueles tempos. Né? Eles se agruparam de acordo com as suas aptidões, de acordo com os seus gostos, né? Se agruparam em 4 grandes povos, segundo o livro A Caminho da Luz, tá? Formando 4 grandes civilizações. A civilização dos Árias, que deu origem mais tarde à Europa, tá? E às Américas. A civilização indiana, tá? A civilização egípcia e a civilização dos israelitas, né? A civilização dos judeus, tá? Dos hebreus, judeus, enfim. Tá? Então, essas 4 grandes civilizações foram oriundas da reencarnação, fruto das sucessivas reencarnações dos capelinos aqui na Terra. Né? E a grande maioria já retornou para o seu planeta, né? Já pagou tudo que
tudo que devia perante as leis divinas, né? Ajudou muito as civilizações, o planeta, com as suas invenções, com as suas ciências, com as suas filosofias, né? Vejam a civilização egípcia, por exemplo. Aliás, os egípcios, segundo Emmanuel, né, os egípcios eram os que menos deviam perante as leis de Deus. E eles detinham grandes conhecimentos. Eles sabiam, inclusive, muito antes de Moisés receber os 10 mandamentos da lei de Deus, tá? Através da escrita direta. Moisés é um grande médium de efeitos físicos, né? Então ele recebeu os 10 mandamentos através da escrita direta. Então, muito antes de Moisés dizer que existia apenas um Deus, os egípcios já sabiam disso. Aquela civilização lá antiga, né, oriunda do sistema solar de Capela, já sabiam que existia apenas um Deus, né, mas não podiam expor isso às massas, né? Então, eles tinham lá os seus iniciados e aquele conhecimento ficava só entre eles ali, né? Então, tudo isso o livro narra. Depois, evidentemente, vem os demais povos, né? O Emmanuel faz uma análise até os tempos atuais, né? Tempos atuais é o início do século XX, né? Porque esse livro foi escrito em 1938, um pouco antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, que é de setembro de 1939. Então, esse livro foi escrito em 1938. Tá? E Emmanuel, ele termina esse capítulo, nós estamos terminando a nossa fala sobre Jesus com palavras de Emmanuel, mas sem antes dizer que todos os nossos destinos estão atrelados, jungidos à figura do Cristo. Ele é o nosso guia e modelo, conforme palavras dos espíritos superiores. Ele é o grande governador do planeta Terra. Nada aqui na Terra acontece sem a supervisão de Jesus e sem a anuência de Jesus. Tá? Então, ele é o grande governador, é o nosso grande chefe, né? É o nosso guru. Tá? Se alguém procura um guru encarnado, esqueça. Né? Existe um guru melhor que qualquer guru encarnado, que é Jesus, o nosso guru desencarnado, né? O nosso guia, o nosso modelo. E na medida em que compreendemos essa questão, a nossa vida é mais feliz, meus irmãos e minhas irmãs. Podem acreditar piamente nisso. Né? Quando aceitamos a liderança de Jesus, nós nos fortalecemos. Então, Emmanuel, vamos terminar dizendo o que Emmanuel diz no livro. Trabalhemos na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja a de bem servir aquele que das alturas sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Então, Jesus sabe das nossas lutas e lágrimas. Ele sabe, ele nos conhece. Ele nos conhece desde a primeira vez que nós encarnamos aqui neste planeta de provas e expiações. Jesus conhece as nossas lutas e lágrimas e nos acompanha diariamente. Confiemos em Jesus. Do seu coração augusto e misericordioso parte a fonte da luz e da vida, da harmonia e da paz para todos os corações. Jesus é a luz do princípio,
princípio da terra, da vida aqui na terra. E nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Jesus estará sempre conosco em nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Um bom dia a todos, uma boa noite a todos, seja lá o horário que vocês estiverem nos ouvindo. Grande abraço.